Voltando com a nossa sequência de vídeos sobre o Workbench, na aula passada nós fizemos o download e a instalação do mesmo, e agora nós estamos aqui na tela de boas-vindas da ferramenta. E é aqui que nós iremos fazer as primeiras configurações necessárias para que a gente possa trabalhar com a ferramenta. Lembrando que nesse ponto, o nosso servidor MySQL ele já deve estar rodando, ok? Já deve estar funcionando em nossa máquina. Uma pequena explicação que eu gostaria de fazer agora é o seguinte: muitas pessoas não conseguem compreender a diferença que nós temos entre o banco de dados, o servidor MySQL, e das ferramentas gráficas, das interfaces que a gente utiliza para facilitar o nosso trabalho. Eu gostaria de deixar bem claro para você que está chegando agora aí no mundo do SQL, no mundo do MySQL e tudo mais, que o Workbench que nós estamos abordando aqui neste vídeo, ele é uma ferramenta, uma interface gráfica que vai nos ajudar a gerenciar o nosso banco, as nossas tabelas, o nosso servidor MySQL. Ele não é o servidor, ele não é o provedor dos dados, ele não é o nosso serviço que roda no nosso servidor, tá? Ele é apenas uma ferramenta. O MySQL ele já está rodando, nós já temos o MySQL rodando lá como um serviço, já temos a nossa base de dados praticamente funcionando. O que o Workbench vai fazer para nós é basicamente acelerar e nos ajudar com os nossos trabalhos de manipulação do banco. Até aqui mesmo na tela de bem-vindo ele fala que ele é uma ferramenta gráfica, uma interface de usuário e tudo mais, e é oficial. Tá? Lembrando que o MySQL Workbench ele é a ferramenta oficial hoje, tá? No dia da gravação desse vídeo, para que você possa trabalhar e gerenciar com o banco de dados MySQL. Existem outras ferramentas? Existem, diversas inclusive, algumas boas, algumas ruins, mas essa ferramenta aqui agora ela é considerada pelo próprio MySQL como a ferramenta oficial. Estando aqui na tela inicial do Workbench, nós precisamos definir uma conexão com o nosso banco, com o nosso servidor. Veja que ele já trouxe aqui para mim uma instância local do meu MySQL. Perceba que eu tenho aqui o root e o localhost 3306, que é a porta padrão do MySQL. Se ele não aparecer para você, ele não der para você essa opção aqui na primeira instalação, temos também aqui o sinalzinho de mais, basta clicar aqui, onde será solicitado os dados do servidor. Lembrando que você pode se conectar tanto no servidor local quanto um servidor remoto em outra máquina ou até mesmo na web. Eu vou colocar aqui o nome da conexão, de local mesmo, tá? Poderia ser qualquer nome. O método vai ser o TCP/IP mesmo. Aqui no hostname, veja que ele colocou já 127.0.0.1, que é o servidor local, mas eu vou colocar aqui, eu vou digitar aqui localhost, tá? A porta aqui é padrão, o usuário meu, no meu caso, é o root, tá? Se você tem outro usuário, você coloque agora. Meu usuário é o root. A senha, a gente precisa clicar aqui nessa opçãozinha, Store in Vault. Se o teu servidor MySQL tem uma senha, é nesse local que você vai colocar. No meu caso, a senha está em branco, então simplesmente vou dar um OK. Vou dar aqui um Test Connection. Ok, veja que deu sucesso aqui na minha conexão. Vou dar aqui um OK e perceba que agora criou para mim aqui a instância de conexão. Essa outra aqui, o próprio Workbench tinha criado para mim. Eu poderia utilizá-la sem nenhum tipo de problema, tá? Mas eu gostaria de mostrar para vocês como fazer aqui uma conexão. Bacana? Nesse momento, então, vamos clicar aqui na conexão que nós temos criado. Estando agora na interface principal aqui da ferramenta, nós temos aqui algumas opções. A primeira delas, e a não menos importante, aqui do lado esquerdo, nós temos todos os bancos de dados, as bases de dados que nós temos no servidor a qual nós criamos a conexão. No caso, a minha conexão ela foi criada no localhost, e no meu localhost eu tenho esses bancos aqui. Ok? Eu tenho os seguintes bancos. Cada item desse aqui é um banco de dados que eu tenho no meu servidor. Ok? Uma vez que eu tenho acesso aqui aos meus bancos, eu consigo, nesse momento, gerenciar esses bancos que já existem, como eu posso também criar outros e tudo mais. Veja que aqui no meio ele já até abriu para mim aqui um SQL para que eu possa digitar comandos aqui. Nós temos aqui embaixo no Output a saída do que é executado aqui.
Temos aqui informação sobre o esquema, tá? Lembrando que quando você visualizar aqui no Workbench o termo esquema, significa o banco de dados, tá? Veja que ele mostra que eu tenho marcado aqui em cima o banco e aqui embaixo ele mostra o nome do banco, no caso esquema, Adriano Sites, tem aqui Story, S-Vendas, ele vai mudando aqui. Se você der 2 cliques aqui em cima do banco, significa que eu já estou trabalhando com esse banco agora. Perceba que ficou em destaque, ficou em negrito, esse banco de dados. Veja que ele abre aqui os objetos desse banco, no caso tables, views, os stored procedures, as funções e tudo mais. Veja que como eu tenho views e eu tenho tables aqui nesse banco, ele já mostra para mim essa setinha do lado. Se eu abrir essa setinha, perceba que ele mostra aqui todas as tabelas que eu tenho nesse banco de dados selecionado aqui. Diferente de outras ferramentas, se a gente clicar 2 vezes aqui em cima da tabela, ele não executa nada, tá? Ele até causa aqui para nós um erro. Para que você visualize os dados aqui da sua tabela, você clica em cima da tabela com o botão direito, tem essa opçãozinha Selected Rows, tá? Ele vai mostrar aqui para nós os dados que nós temos naquela tabela. Veja que ele deu para nós aqui o comando SQL aqui acima, eu poderia digitar também esse comando de forma manual. Vou selecionar aqui, por exemplo, uma outra tabela, botão direito, Selected Rows, olha lá. E veja que aqui eu tenho uma visualização dos dados que eu tenho na minha tabela de produtos. Se eu quiser também, eu posso visualizar aqui abaixo, olha só, a estrutura da minha tabela. Note que aqui eu tenho os dados e aqui abaixo, quando eu seleciono aqui uma tabela, olha só, note que aqui abaixo eu tenho as informações dessa tabela. Olha lá, veja que eu tenho os dados, os campos, os tipos de dados que esses campos contêm e tudo mais. Se você quiser executar comandos aqui de forma manual, também não tem problema. Você pode, inclusive, selecionar aqui o banco de sua preferência que você deseja trabalhar. Olha só. Você pode clicar aqui para executar o comando. Veja que finanças aqui ficou marcado. Aqui em finanças eu tenho users, tipos, lançamentos e categorias. Se eu quiser agora, por exemplo, aqui fazer um select tudo na minha tabela de lançamentos, clico aqui para executar o comando. Olha só, ele já trouxe aqui abaixo para mim todos os registros que ele encontrou na minha tabela de lançamentos. Ok? Lembrando que nesse momento, eu tendo estas opções aqui, o que eu consigo fazer? Eu consigo editar a minha tabela, eu consigo, por exemplo, adicionar aqui campos. Tem aqui a opçãozinha, se eu selecionar a tabela, botão direito, tem a opção Table Inspector, onde ele mostra algumas informações aqui mais completas da tabela, como colunas, os índices, as triggers, as chaves estrangeiras e tudo mais. Tá? Aqui no DDL, ele mostra exatamente o SQL de criação dessa tabela. Se você quiser alterar uma tabela que já existe aqui no seu banco, por exemplo, aqui no meu banco Finanças, se eu quiser, por exemplo, essa tabela aqui de categorias, se eu precisar alterar algum campo ou alguma coisa dela, basta eu vir aqui nela, botão direito, tem a opçãozinha Alter Table. Ele vai me trazer aqui para mim a estrutura com o nome da tabela, o tipo de charset utilizado. Tem aqui os campos da minha tabela, no caso aqui todas as opções disponíveis. Se eu quiser adicionar aqui mais um campo, basta eu selecionar aqui, colocar o nome do campo, o tipo que eu quero para esse campo, definir aqui algumas opções, se ele é chave estrangeira e tudo mais. Aqui eu posso alterar também essas opções que eu acabei de falar. Clico aqui em Apply. Apply. E essa tabela foi alterada. Perceba que agora eu tenho uma coluna, um campo chamado teste nessa tabela. Alterei de forma bem simples, de forma bem bacana.
Bom, se você quiser também criar aqui um novo banco de dados, basta clicar aqui com o botão direito, Create Schema, ou se você também quiser criar aqui de forma manual, vou criar aqui uma database chamada teste123. Ok? Clico aqui no sinalzinho de relâmpago para executar. Ok. Se a gente olhar aqui o output, perceba que ele deu aqui um create database teste123, depois ele deu um erro porque eu tentei criar novamente. Não apareceu aqui o meu database teste123, para tanto a gente precisa clicar aqui nesse botãozinho para dar um refresh, ou botão direito aqui e dar um refresh. Ok? Veja aqui o meu banco teste123. Você pode também criar aqui a tabela o banco de forma visual. Botão direito, Create Schema, coloca o nome aqui do seu banco, 1, 2, 3, 4. Aqui você pode escolher o char7, no caso aqui eu vou colocar o TF8, o TF8 General CI, vou dar um Apply, OK. E agora você consegue criar tabelas aqui dentro do seu banco. Bacana? Na próxima aula, então, a gente volta.